Tá saindo áudio aí? Que os pais, Tá saindo áudio aí? Rafael, Canaã e Nova Canaã. Tá Ainda não contam com essa saindo áudio. limpeza geral em terrenos baldios, placas de nome de igreja de CEP e demarcação do solo. Requerimento do vereador Silas Carlos. Pessoal, tá saindo áudio aí? Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que eles se manifestarem. Do jeito não, né? Tá saindo áudio aí? Saiu agora. Então, pessoal, vamos começar. Começando. Começando pela tragédia. Eu compartilhei, eu postei, mas fiquei só observando os comentários, né? Baixa um pouco. Os comentários da população. Primeiro, comentar sobre esses comentários. Eu vejo aí uma mudança de comportamento cerebral, né? Um transe, uma espécie de transe. Então, pelos comentários ácidos que aconteceu durante essa tragédia, que foi a morte do bebê Rafael, a gente começa a perceber que a cidade já começa a acordar, né? Os comentários bastante ácidos, bastante lúcidos, acabou aquela paixão, sabe? E ainda há um pouco de medo de comentar, mas até o medo de fazer comentários está acabando também, né? Aí, segundo, gente, que queria falar sobre a enfermeira, tá? Não vou defender, mas vou opinar um pouco a favor dela. Ela errou sim por não ter conferido o frasco, mas eu acredito que não é ela a única culpada pela tragédia que aconteceu, que levou à morte do bebê Rafael, porque é uma equipe, ela não trabalha sozinha no hospital, tem uma equipe da farmácia, tem a equipe de técnico, tem a equipe de médico, tem de auxiliar. E a menina foi crucificada sozinha, né? Houve uma troca de remédio, alguém trocou esse remédio, né? Não foi ela, porque se fosse ela saberia que está colocando um remédio errado. Ela cometeu uma falha de não ter verificado o frasco, ter checado junto com a caixa, com o frasco, com tudo mais, mas vários enfermeiros trabalham dessa forma, tá, gente? Basta observar. Toda vez que você vai aí no UPA, no hospital, você vê que eles já chegam aplicando. É de praxe isso aí, e um pouco da confiança também, de saber que está vindo tudo certo de outro setor, né? Então, assim, não estou eximando a enfermeira pela culpa, mas eu também não acho certo colocar ela de última culpada, mandar só ela para a cruz, entendeu? Alguém trocou esses remédios, né? Eu opinei falando que esse remédio estava no local errado, que esse remédio era que lugar desse remédio era na UTI. Uma pessoa mais entendida que eu falou que não, né? Então fui lá, retratei lá o comentário que eu fiz a respeito disso, mas a caixa, acredito que a caixa deveria estar lacrada e o remédio não deveria estar trocado. Agora, quem trocou, né? Alguém trocou esse remédio. Aí, olhando para o outro prisma também que foi discutido, que é o sobrecarga desses funcionários, um pouco também por causa do próprio hospital, mas um pouco também das ambições dos profissionais. Eu não acho certo, eu e muitos que opinaram não acho certo a pessoa ter 2, 3 empregos, entendeu? Porque cansa,
E geralmente esses profissionais de saúde que têm até 3 turnos, os da madrugada costumam cochilar, né, durante a madrugada, né? Sabe que médico tem até um cantinho de descanso. Então, por quê? Porque pegam vários lugares para trabalhar. E vou linkar essa minha opinião ao que eu venho dizer também, eu sou muito criticada, que eu sou contra a atividade delegada dos policiais. Eu sou contra por causa de 2 motivos. Um é esse daí, porque quando criou-se o turno 1236 era para descansar, não era para pegar outro emprego. E mesmo que fosse um serviço que não é cansativo, que não é o caso, que eles vivem reclamando, que é exaustivo, que é perigoso, que é tenso, que eles têm que estar atento a um monte de coisa, né? Mesmo que não fosse dessa forma, também não acho justo, socialmente falando, quando há tanto desempregado, né, uma pessoa pegar 2 vagas, 3 vagas de emprego para uma única pessoa, né? Então, quando você tem uma carga horária, 12 por 36, é para descansar. E, segundamente, quando você usa esse seu horário de descanso para pegar um outro emprego, além de colocar a vida das pessoas em risco, porque você não está 100% fisicamente, mentalmente, você está tirando o emprego de uma oportunidade de emprego de uma outra pessoa. Então, eu sou completamente contra a atividade delegada por isso, e veio calhar também com os profissionais da saúde, né, que é pior ainda, chegam a ter 3 empregos em lugares diferentes. Outra coisa que eu achei ridículo é eximir a administração pública de parceria de culpa. Falar assim, foi num hospital particular, foda-se. Para mim, gente, é tudo a mesma coisa. Hospital particular, hospital público, UPA, posto de saúde, é tudo a mesma coisa, pelo que eu acabei de falar para vocês. O profissional que trabalha lá, trabalha no acolá, trabalha no outro acolá, é o mesmo profissional. Então, o profissional que ele é bom lá no hospital particular, ele também vai ser bom lá no UPA, no hospital público, no posto de saúde. E vice-versa. O que é ruim lá, também está lá. É o mesmo profissional, sabe? O médico que você vai encontrar lá no hospital particular, você vai encontrar ele na clínica dele, você vai encontrar ele dando plantão no UPA, você vai encontrar ele no posto de saúde, você vai encontrar ele em diversos lugares. Então, assim, eu achei uma pilantragem administrativa, a administração pública, principalmente a do hospital, falar que não tem responsabilidade por isso aí, porque é um hospital particular. E, para embasar ainda, fortalecer o que eu estou falando, no ato, puxa aí nas coletivas de imprensa do passado, no ato de interdição e no ato de prorrogação da interdição, o nosso prefeito municipal falou exatamente isso que eu estou falando para vocês. É tudo uma coisa só, entendeu? Estão todos debaixo do mesmo guarda-chuva, é o termo que ele usa, debaixo do mesmo guarda-chuva. Tudo o que acontece na Santa Casa está debaixo do mesmo guarda-chuva. É um hospital da Unimed, tá, mas tem um diretor-geral, né? Tem um diretor-geral que é responsável por tudo, né? E a diferença, na minha opinião, eu acredito ser apenas a fonte pagadora, entendeu? A fonte pagadora, o hospital particular, a fonte pagadora vem dos convênios. O hospital público, a fonte pagadora vem do SUS e dos recursos próprios do hospital, que geralmente são doações e repasses governamentais. O paciente que é particular, que paga, a fonte pagadora é o salário dele, né? Aí tem o IANSP também, que é um outro convênio do pessoal do Estado, que está tendo polêmica também. Então, é outra fonte pagadora. Mas todas essas fontes pagadoras vão desembocar no mesmo mar, entendeu? São vários rios, são vários riachos que desembocam no mesmo lugar, no mesmo mar, no mesmo oceano, que no caso do oceano é a Santa Casa de Andradina, entendeu? Tem um diretor só para tudo isso, e cada diretor estabelece, né, o seu clima organizacional, as suas regras, a sua conduta, os seus valores, sua missão, e isso serve para todos, entendeu? Então, assim, falar que é porque não tem nada a ver,
porque aconteceu na Unimed, a administração pública não tem nada a ver, não é bem assim não, né? E quantos casos vem acontecendo? Lembra lá da personal trainer que faleceu? Lembra da moça lá que foi agredida, lá na pancada na cabeça? Mandaram para casa, ela faleceu? Quantas crianças morreu? O bebê Rafael, ele morreu e gerou uma grande polêmica e ultrapassou as fronteiras até do estado, né? O caso ficou conhecido até nacionalmente. No dia seguinte teve uma outra morte de um bebê. Ninguém comentou a morte desse outro bebê. Esse bebê morreu pelo SUS dentro da Santa Casa de Andradina. E não comentou, entendeu? Agora o outro bebê comentou porque foi no hospital particular. Então, gente, é outra hipocrisia da sociedade. O que aconteceu com esse bebê acontece constantemente, entendeu? Não só aqui em Andradina, em todo o Brasil. Só que o que acontece lá no SUS, fica lá no SUS, né? Agora no hospital particular é assim, mas isso tem um lado positivo também, que quando um problema começa a atingir os ricos, aí muita gente vai atrás de solução, porque antes era só reclamação, crítica. Se fosse algum tempo atrás, falava qualquer coisa da saúde que estava torcendo contra o governo, era pessoa crítica, era pessoa até mal amada, desocupada, é tudo isso que eu falo. E agora, né? Agora chegou na elite, né? Você já viu a mudança de comportamento aí a partir do momento que chegou na elite. Ah, tá. Então, o problema do bebê chegou na elite. A polêmica que gerou. Quer dizer, não é o primeiro caso que acontece aqui em Andradina, né? Vem acontecendo isso há um bom tempo e muitas famílias vêm reclamando. Ó, gente, daqui a pouco eu leio os comentários, tá? Senão eu vou perder meu raciocínio aqui. 1 de janeiro de 2025 a 10 de maio. Outro assunto que eu quero falar agora, antes de começar a transmitir as discussões dos vereadores, é sobre a nota de repúdio que a vereadora Elaine Vogel recebeu. A Elaine Vogel, ela fez uma fiscalização, mas pelo que eu entendi, ela não estava muito lá para fazer a fiscalização, ela estava atrás de um atendimento, né? Então ela... quando sente na pele, aí a coisa muda de figura, né? É o que eu acabei de dizer sobre o caso do bebê Rafael, né? E quando a gente está só reclamando, né, lá das bases da sociedade, lá na base da pirâmide, no chão de fábrica, insatisfação, problemas psicológicos, coisa de gente desocupada, o que mais que eles falam? Crítica, está torcendo contra torcendo contra o governo, é pessoa negativa, né? É tudo isso aí, né? Aí a vereadora precisou de atendimento, ela sentiu na pele, aí ela estava sentindo na pele, quis fazer o AUE dela lá, entrou lá e fez uma fiscalização. Essa fiscalização é o que a gente pede há 4 anos, que nenhum deles se manifestaram para fazer. Nenhum levantou da cadeirinha deles do ar-condicionado para fazer. A pessoa foi lá também só porque precisou de um atendimento, né? Era um final de semana, não dava tempo de ir em convênio, não dava tempo de pagar a consulta, teve que morrer lá no UPA, né? E sentiu na pele lá o que todos nós andradinenses estão passando. E aí ela foi lá, fez uma live, fez outra e tal. E depois os médicos fez uma nota de repúdio, né, contra a vereadora, falando que ela foi mal educada, que ela chegou invadindo, que ela chegou abrindo. Gente, 2 coisas. Primeiro, que se ela quisesse fazer isso aí, ela pode, tá? Ela vestida do cargo do vereador, ela não precisa ser anunciada, ela pode sim pegar as pessoas de surpresa, né? Então, segundo, que ela falou que não fez isso, que ela foi educada, que ela pediu com licença, que ela entrou, que ela sentiu as dores de outras pessoas. Tá? Então, assim, uma nota de repúdio para os médicos também. Houve, inclusive, comentários que falou assim, que 20 médicos, né? 20 médicos assinaram uma nota de repúdio. Aí a sociedade, através dos comentários de rede social, pegou e falou assim, conseguiram encontrar os 20 médicos, né? Porque a narrativa que a gente escuta é que nunca tem médico, sempre falta médico, né? De repente,
frente, em poucas horas conseguiram contatar 20 médicos para colocar uma assinatura numa nota de repúdio, né? Isso foi ridículo da parte dos médicos. Eles deveriam ter ficado quieta, tá? Mesmo que ela tivesse invadido, ela disse que não, mas mesmo que ela tivesse invadido... Só peraí, gente, tem um acontecimento aqui, uma discussãozinha, peraí, vamos ver. Eu estou trabalhando eu vou entregar. Mas o senhor posso dizer a caçada agora? Não, eu não permite falar. Pode falar. Então, muito obrigado. Rapaz, esse presidente de Dourado está se transformando num ditador, hein? Tá um tal de interromper as pessoas. É fácil. Então, esse motivo, inclusive, eu coloquei também a assinatura de todos os vereadores, para que pudesse assinar também todos os vereadores. A única coisa que eu solicitei como, eu acho que reconhecimento que saísse do gabinete, até porque eu fui o do interior. Obrigado, senhor. Na verdade, diretamente, pode ser que faz muito tempo, para que um requerimento desse natureza seria de uma vossa, né? Se a Vossa Excelência podia permitir que esse requerimento do formato de 10 vereadores. E os vereadores, bem rapaz, e a gente fica até meio cansado, né? Quando acontece um negócio aí na cidade dele aqui, entendeu? E a gente estava falando. Então, eu peço Então, gente, teve uma discussãozinha aqui, porque o vereador Marcel Calestini foi fazer uma explicação ao pessoal, que é um direito dele, né, quando acontece alguma coisa que fica muito bem explicado, e o Edgar Dourado tentou censurar a fala dele. E isso causou uma discussão entre os dois. Agradeço o empenho dele, mas eu havia solicitado para que fosse em nome da casa, se ele pudesse fazer. Pode. E ele fez esse requerimento, entendo que não há problema nenhum os dois requerimentos caminharem, os dois... Bom, vamos continuar aqui com meu comentário sobre a nota de repúdio. Eu estava falando, né, que a vereadora foi lá, fez uma ação no hospital e não acredito que foi uma coisa de iniciativa, ela precisou do atendimento, porque era um final de semana, ela não tinha outra alternativa a não ser ir para o UPA, e sentiu na pele o que todos nós passamos e reclamamos, né? E a partir daí ela resolveu fazer uma fiscalização. E os médicos repudiaram, fizeram uma nota pública de repúdio com 20 assinaturas. E ela não gostou, fez uma live, repercutiu bastante. E eu estou aqui opinando, falando que eu achei ridículo os médicos falar isso. Falei isso até agora, depois vocês voltam aí, não vou estender nesse assunto, só vou terminar o meu raciocínio. E além de eu achar o ridículo o médico ter feito isso, outras coisas que muitos comentaram concordou também, então é assim, tardiamente, né, gente? Uma ação de fiscalização que vem tardiamente. Muitos comentaram isso. Agora estão começando a surgir aí vários vídeos, sabe, que se posiciona contra o governo, mas não vai colar. Porque assim, são 4 anos, né, de reclamação e todo mundo falando que a cidade está próspera, que a cidade cresceu, que a cidade não tem desemprego, que está tudo, que a saúde de excelência, e quem falava o contrário era discriminado, perseguido e difamado, né? E agora vem porque o cenário de eleições de 2028 aí tá 0-0 para todos os candidatos, já que não teremos mais Mário como candidato à reeleição, aí o pessoal começou a ficar valente, né? Então, assim, não tá colando não, tá? O pessoal tá acordando para esse tipo de coisa e vão ter que correr atrás do prejuízo. Aí, se quiser se projetar politicamente através de ações sociais nas mídias sociais, vão ter que correr 24 horas aí, porque estão 4 anos atrasados, tá? Então, assim, tardiamente, mas ainda assim válido. Tomara que todos, mesmo tardiamente, comecem a fazer isso, porque segundo o relato mesmo da vereadora, ela falou assim que basta chegar lá o vereador que eles começam a atender, começam a colocar pulseirinha, tudo essas coisas, né? Então, são 15 vereadores, se cada um for lá um dia, 2 visitas por mês, eles botam aquilo lá para andar, pelo menos lá no UPA, para o atendimento
coloca para andar. Vamos ver aqui o que está acontecendo aqui. Dia 17 de maio, juntamente com a secretária de saúde, Maristela, bem como os vereadores. O Luzimar está lendo uma correspondência sobre uma reunião que houve com a secretária da saúde, Maristela Marinho. Acompanha as políticas públicas voltadas à saúde municipal. E neste entendimento foi realizada uma visita presencial à UPA na última terça-feira, com a finalidade de verificar o andamento do atendimento. Está falando sobre o que eu estava relatando agora, sobre uma visita na UPA. Sempre preocupados com a saúde pública, com base no entendimento, apresentamos o presente requerimento com a finalidade de contribuir para o trabalho da Secretaria de Saúde. Requer um estudo e uma viabilidade com relação, primeiro, à implantação de sistemas de pré-consulta. Segundo, a implantação de sistema de pós-consulta UPA para casos pontuais. Então, está lendo aqui um requerimento aqui, pedido de informações, tá? E viabilidade num melhor planejamento de atendimento no UPA. Não passa disso, tá, gente? Eu falo aqui como experiência aqui de acompanhar isso aqui, requerimentos de pedido de informações e fica só nisso, às vezes repete, às vezes já vi eles reclamando que às vezes o Poder Executivo nem responde esses requerimentos, tá? E é só isso aí. Essa legislatura é a legislatura do requerimento. É só requerimento. Projetos aqui de lei não tem. Para que faça a leitura das indicações recebidas pela Câmara Municipal. Deixa eu ler os comentários aqui. Opa, saiu. Depois eu vou falar sobre o terceiro assunto que eu quero falar, sobre a destruição da Praça dos Celamares, e o último assunto, que é a resposta do Ministério Público Federal a respeito de uma denúncia que eu fiz de nepotismo, tanto na Câmara como na Prefeitura. Quando é que tem primeiro? Indicação do vereador Ana Marcelino, que sugere a instalação de motores de velocidade em vias públicas do município. Vou ler os comentários aqui. Indicação do vereador Silas Carlos, que... Será que realmente estava em outra caixa? É a Célia Piato perguntando a respeito do medicamento que foi trocado, que estava na outra caixa. Outra coisa, né, Célia? Acredito que esses medicamentos são caixas lacradas, né? Eu já vi bandejinhas, assim, por exemplo, quando tem ampolas separadas, principalmente vacina separado em bandejinhas separadas. Agora, a caixa, tá tão estranho isso aí. Mas assim, vamos tomar que as autoridades sejam corajosas na investigação, né? Letícia Figueira: olha, Neiva, sou mãe do José Rafael, e aqui a questão não é classe social, e sim a curiosidade que aconteceu. Você ainda não falou comigo para saber o que aconteceu, então não julgue. Não julgue. Ai, me perdi, o texto está grande. Você ainda não falou comigo sobre o que aconteceu, então não julgue, não fale, somente eu estava lá e vi. Enfermeira tem culpa sim, porque não leu, não prestou atenção à colaboração, medicação. E, Letícia, eu vou só interromper aqui. Eu explanei e vou repetir agora. Eu não estou eximindo a enfermeira de culpa, tá? Ela foi culpada sim, que ela deveria sim ter conferido a medicação, mas eu não acredito que ela é a única culpada, tá? Porque ela falou que essa medicação estava trocada na caixa, então alguém trocou. E toda medicação, ela sai da farmácia hospitalar, tá? Então, assim, ela errou, sim. Eu não estou falando que ela errou. Só que o que eu quis dizer é que é assim, que estão colocando como se ela fosse a única culpada. Para mim, estão colocando ela de boi de piranha, entendeu? Mas tem mais gente responsável a respeito disso daí. Que não leu. Não prestou atenção na colaboração da medicação que estava administrando no meu filho. Se eu tivesse visto, teria evitado essa tragédia. O problema é que o SUS acontece o mesmo e é coberto o erro. Então, Letícia, justamente, eu tive meu pai também morto, tá? Por demora de atendimento. E eu sei o que você está passando. Respeito muito sua dor, tá? Porque eu passei por isso. Meu pai morreu, eu tive que fazer um escândalo por meu pai ser
internado, e quando ele foi internado, largaram ele 9 dias gemendo de dor só no paliativo, tá? Ele morreu e você sabe do que o meu pai morreu? Por infecção hospitalar. Choque séptico é o nome técnico. Isso aí significa o quê? Que ele deveria no mínimo ser isolado, ele não foi isolado, porque ele já estava lá, a imunidade dele chegou lá com a imunidade baixa, foi caindo, e o meu pai, ele teve até 2 meses, que era o último exame dele, estava tudo normal nos exames dele. Aí ele foi medicado no posto de saúde por um remédio errado, tá? Para psoríase, por dosagem, uma superdosagem. Essa superdosagem derrubou as plaquetas do meu pai. O meu pai foi parado no hospital 2, 3 vezes mandando para casa, tá? Sem fazer as coisas. Eu tive que fazer barraco para internar ele. Depois que internou ele, que viu que o negócio estava grave demais, e mesmo assim ele ficou 9 dias gemendo de dor no paliativo e veio a óbito. Não foi nem pela doença dele, pela motivo internado. Ele veio por um choque séptico, que popularmente é a infecção hospitalar. Então, assim, eu senti na pele, sim, tá? Não vou comparar a dor de ninguém, mas eu sei como é que é. O que eu quis dizer é assim, que lá no SUS, eu não sei o que acontece, dentro do hospital, no SUS, eles abafam as coisas, tá? Eles abafam. Deixa eu continuar lendo aqui. A enfermeira tem culpa, sim, porque não leu, não prestou atenção. A medicação que estava administrada no meu filho, tivesse visto, teria evitado a tragédia, com certeza. O problema é que o SUS acontece e o mesmo ocorre o erro e ninguém fica sabendo, é o que eu acabei de falar, porque lá abafa, porque o pessoal, o usuário do SUS, eles não são tão esclarecidos a ponto de botar a boca no trombone, entendeu? Então, assim, eles aceitam as desculpas que são dadas para eles. Só que ali teve como acobertar, porque não teve como acobertar, porque o médico da nossa confiança, é o que eu acabei de falar, entendeu? Quando chega lá o SUS, a pessoa menos instruída, eles dão uma desculpa, falam que foi uma fatalidade, que é a natureza, porque no dia seguinte aconteceu, tá? Um recém-nascido morreu. Aí é culpa da natureza, entendeu? Que a pessoa, ela não tem nem força e nem conhecimento e é facilmente manipulada. Isso que você acabou de dizer, um médico da sua confiança, se não fosse, filha, talvez você nem teria, achou que era a natureza que estava fazendo, tá? Então não teve como esconder nada. Isso sim se chama classe social. Igual você disse, sim, o direito de justiça na vida do meu filho, que foi tirado de mim tão injustamente, com essa crueldade. Também do Prefeito Municipal, que altera a redação dos artigos 1º e 2º da Lei Municipal 4.066, de maio de 2005, para a correção de erro material e convalida os atos praticados. Eu fiz até um comentário, eu falei assim que eu estava perguntando com uma pessoa que disse que já trabalhou no hospital e falou assim, 2 coisas que essa pessoa me falou, uma informação, que primeiro, esse é um medicamento que fica na UTI, que não deveria estar no PS, e eu reproduzi a informação da pessoa, e segundo, que diz que quem manda as bandejinhas é a farmácia, já manda pronta. Num pronto-socorro, eu não observei, mas quando é internação, realmente eu já tinha observado que era dessa forma. Mas uma outra pessoa que também é da área de saúde falou que essa informação está equivocada, tá? Então, se tiver alguma enfermeira aí que pode esclarecer pra gente qual das 2 informações é a correta, passa pra gente, fazendo um favor. Serão encaminhados. E Letícia, deixa eu falar uma coisa, eu sei que não é o momento, eu estou tentando respeitar o máximo possível a sua dor, mas quando eu sofri uma injustiça na minha vida, eu transformei a minha dor em batalha, e hoje eu faço esse trabalho aqui, tá? Então, assim, você tem um grande potencial para ser uma pessoa lutadora também pelas coisas certas, que isso não torne acontecer com outras coisas, porque só tem prerrogativa para falar quem passou pela situação, tá? E o seu caso, ele foi de conhecimento nacional já, tá?
que eu mesmo já compartilhei aqui. Tem vídeo viralizado falando sobre a tragédia que aconteceu na sua família. Então, se você tiver a oportunidade, tiver saúde psicológica, força emocional, de transformar isso numa luta para que mais pessoas não venham passar o que você passa, eu torço por isso, tá? Vai começar o uso da tribuna, que é a parte que eu transmito. Ainda tem mais 2 assuntos que eu quero conversar. Então, vamos ouvir os vereadores. No final da live, eu dou continuidade aqui aos meus comentários. Quem vai falar agora é o vereador Alain Marcelino, do PL, Partido de Direita. Boa tarde, senhor presidente, demais vereadores, público presente, os amigos da Polícia Militar aqui está toda semana com a gente. Gostaria de agradecer primeiramente aí ao deputado estadual Major Meta, o qual disponibilizou um ônibus para nós que esta semana já estará no nosso município. Também gostaria de agradecer ao deputado federal Ivanar Silva, com quem estive presente na sexta-feira e me convidou para conhecer o seu gabinete em Brasília e também disponibilizou recursos para a saúde e para o departamento de obras do município. No começo do mês estarei com ele lá em Brasília para ver o que há de disponibilidade através do PAC para trazer esse recurso para o nosso município. Outro fato que eu gostaria de falar agora aqui está faltando, ou estamos ainda em passos lentos de... O vereador falou que foi buscar recursos junto ao programa PAC. O prefeito municipal condena esse programa PAC, viu, gente? Ele é um grande crítico de gestões passadas por ter usado, dizendo que se faz dívida, que endivida o município. Ele não se agrada desse programa. E o vereador Alain aqui diz que está tentando negociações junto a esses recursos. Que teríamos mudança no local. Quando eu fiz esse requerimento, eu fui procurado por moradores daquela região, porque já estava tendo problema com andarilhos, usuários de droga, que ficavam naquele local. Após essa semana, uma matéria divulgada pelo nosso amigo ali, de imediato o executivo tomou providência e destruiu aquela aquela construção que tinha lá que não estava servindo para nada. O Alain Marcelino, ele falou que era o meu outro assunto que eu iria falar, sobre a destruição da praça do Estela Maris. Gente, eu já filmei lá há uns 2 anos atrás. O Eduardo Imperador fez uma filmagem essa semana lá na praça do Estela Maris. E ele estava abandonado e servindo. Tudo que é abandonado, vândalos tomam conta, né? Vândalos e usuários de droga tomam conta. Só que ninguém queria que destruísse aquilo lá. A gente queria que reformasse, que utilizasse, transformasse em algum projeto. Lá já foi a diretoria de recursos humanos, sabe? Aí, assim, ele está falando sobre isso. Vamos ver se... Parece que ele está defendendo a destruição. Então, isso que a gente tem visto muito isso em Andradina, isso tem incomodado. É só destruição. Destruíram o prédio da cozinha piloto, jogou no chão e está lá 4 anos, lá um terreno baldio. Destruiu agora a praça, destruiu as cancelas que não tinha utilidade, mas só que assim, essas passagens de nível foi muito bem-vinda. A gente usou muito para nós o trânsito, mas a Novo Rumo, que administra a ferrovia no momento, se ela quiser
atrapalhar, fechar aquilo lá de novo, a qualquer momento ela pode fazer isso, exigir que faça isso sem autoridade nenhuma, tá, gente? Porque aquilo ali não foi uma coisa legalizada. A Praça G. A CEI Gerson também foi jogado metade no chão e está lá até agora no chão. Então essas constantes destruição que está tendo em Andradina tem incomodado. O canteiro central da Avenida Guanabara foi o primeiro a ser destruído, agora o canteiro central da Avenida Rio Grande do Sul. Então assim, a gente só está vendo prédio, construção indo para o chão e não estão vendo sendo levantado nada. Então isso tem incomodado aos olhos. E por último, essa destruição da Praça Estela Maris realmente causou bastante incômodo, porque a gente já está acostumado só ver concreto no chão, né, e para sempre, não vê nada construído. Então assim, já não, é o que eu falei no início da live, não está convencendo mais, sabe? A população de Andradina está acordando. Então a gente já sabe que quando passa um trator e joga no chão vai ficar. E lembrei agora também do bosque, né? Que eu tive lá uma ação lá, que começaram a tirar caminhões de árvores lá, porque lá é uma reserva de Mata Atlântica, árvores de leis, né? Árvores de angico que custa R$10 mil um metro de uma árvore daquela. Começou a sair caminhando de lá e eu fiz uma ação, fui até temporariamente presa, conduzida pela polícia, porque estava fazendo uma reportagem lá, mas depois não virou nada, arquivou, fui liberada porque o que eu fiz não era ilegal, né? Aquilo era só uma tentativa de aplicar a ditadura e era outra coisa que estava sendo destruída, mas que eu consegui, através das minhas denúncias, das minhas reportagens, consegui parar aquilo lá. Inclusive, tá, a prefeitura, para quem fala que está tudo certo, a prefeitura levou multa por causa dessa ação lá, que não tinha documentação não, tá? Não tinha autorização não, levou uma multa pelo CREA, e o podador de árvore também não tinha todos os requisitos para fazer, levou multa também. Agora quem está falando é o vereador João Máximo, do Podemos, partido centro-direita. E agora, visualizar, a gente não tem nada de novo mais apostado. Tem um código chamado Código CID, um código 876, né? Esse código aí, pede apoio apressado, onde atesta que a pessoa não tem nada, que não foi mostrado nada da segurança da pessoa, e aí o patrão vai ver que lá, vai ver que a pessoa está atingindo, não está doente. Então um novo médico que nós vamos usar para a saúde, tá? Para poder as pessoas... O assunto hoje aqui é saúde, tá, gente? É porque funciona desse jeito. O que aconteceu na semana que gerou polêmica vira assunto na Câmara na segunda-feira. Então hoje muitos discursos em cima de problemas de saúde, mas eu torno a falar para vocês o que eu disse na primeira da árvore, tardiamente, né? Porque faz 4 anos que a gente vem reclamando da saúde. Marcar a saúde com todos os vereadores, né, meu Ministério? Com todos os vereadores, com a saúde, para a gente discutir o que está acontecendo. Porque todo mundo aqui tem uma ideia diferente que pode estar ajudando a saúde. Então, a gente tem a saúde, o prefeito, todos os vereadores, né? O prefeito, para a gente... até agora, vários se propondo a ajudar a saúde. Vamos ver que ideias que eles trazem, né, para isso. Acontecendo incorreto na saúde, tá? Então eu vou falar nosso prefeito para chamar aí a vereança toda, todos os vereadores, o pessoal da saúde ali que está mais presente na sala ali, para a gente ver, está chegando aí porque esse fato que vai acontecer amanhã, vai ficar sem coladinha, né? Vai ser um fato que vai ser justiça no Brasil todo. Já é. Então, assim, o João Márcio repetiu aqui que eu falei que vai ser um caso que vai ser notícia no Brasil todo. Já é, né? Já é, porque já andei vídeo aí viralizado com milhões de visualização. E então esse caso já é conhecido no Brasil todo. Agora quem vai falar é a vereadora Leila Rodrigues, do PSDB, partido de esquerda. Presidente, pegando um pouco a fala do vereador Alain sobre a demolição do prédio lá da Praça do Estela, Alain, como você disse, demorou.
A Leila também é a favor da demolição da praça, da escolinha da praça Estela Maris. Que já aconteceu, né, gente? Já virou poeira. Aquela situação. Eles colocam assim, que lá como estava abandonado, e tudo que está abandonado não tem dono, usuários de droga começou a entrar lá para dormir lá, e para moradores de rua, né, e fazer coisas lá ilícitas, né? Então, aí a solução que eles encontraram é ir lá, entrar com o trator e jogar tudo no chão, mas só que não jogou no chão também os usuários, né? Os vândalos não jogaram no chão, né? Não foram para debaixo da terra junto com a construção. Então vocês podem ter certeza que eles vão procurar um outro lugar para fazer as coisas que eles faziam lá, porque isso é um problema social. Não é você, daqui uns dias eles vão lá numa igreja, demoram uma igreja, aí eles pulam para a escola, demoram uma escola, vai para debaixo da ponte, demora depois. Daqui a pouco a gente só tem poeira e vândalos, né? E até que não tem mais onde eles ficar e começam a invadir a casa da gente. Então, assim, isso aí é um outro problema social que a prefeitura não está cuidando. Então, só o paliativo que acontece lá em São Paulo, na Cracolândia. Eles fazem uma ação de vez em quando, espanta todo mundo uma rua, no mesmo dia eles já estão ocupando uma outra rua. Então, assim, jogar prédio público no chão por causa de vândalo. Ele tem somente um atendimento a cada 15 dias no assentamento. E a pessoa, às vezes, sente mal, tem algum problema, não tem como aguardar os 15 dias. Acaba usando o quê? A própria UPA. Isso também ajuda e colabora para aglomerar aquela quantidade de pessoas. E essa UBS lá no assentamento, Chico Mendes, que é um... A Leila está propondo construir uma UBS nos assentamentos para desafogar as UPAs, porque aqui em Andradina a falácia é essa, que o UPA está lotado porque não tem atendimento nas UBS, falta médico, a agenda é demorada e a pessoa que tem dor no dia, né? Então tem que ir aonde tem um médico lá disponível. Você está com dor e vai numa coisa, você tem médico só daqui 2 meses, 3 meses, não dá, é utopia acreditar que a pessoa vai deixar de ir na UPA e ficar esperando o posto de saúde quando tem dor. Questionamento que seria feito em uma reunião que foi agendada no dia 9, junto com a secretária da Saúde, os diretores dos departamentos e setores de saúde. E essa reunião aconteceu no dia 9, junto com a equipe da saúde, Santa Casa, diretores e a Câmara Municipal. E foi uma reunião assim, que nos ajudou muito, foi esclarecidas muitas dúvidas, e inclusive a Câmara Municipal se deixou à disposição da Secretaria de Saúde para juntos conseguirmos orientar a população quando você vai até a UPA, para que serve a UPA, incentivar a população a procurar também as nossas UBS. A Leila está falando aqui que estão planejando fazer uma força-tarefa junto com a secretária da Saúde para desafogar a UPA. E a solução que ela propõe, gente, é ir na UBS. As pessoas vão na UPA porque não acham atendimento na UBS, gente. Eles mesmos reclamam que falta médico, falta remédio, vai lá, não tem agenda, quando tem agenda daqui 2 ou 3 meses. Então, assim, é um oportunismo, vou falar a verdade para vocês, tá? Falar que está juntando com a secretária para apresentar essa proposta é um oportunismo numa tragédia que está acontecendo na cidade aí, que chocou a cidade inteira. Está lá na UPA agora, já faz mais de 1 hora e 9. Mais de 60 anos com pressão alta. A minha colega aqui do lado, ela acabou sem, ela está com o telefone aqui e ela está com um parente dela neste momento lá na UPA, que está há mais de 60 minutos e é uma idosa, né? Idosa. E diz que está lotado hoje o UPA lá. Não sabemos o que está acontecendo, se é surto de alguma coisa. Nesse momento está lotado. E uma idosa está há mais de 1 hora lá esperando lá com dor. O aniversário do Renovo Social daqui a 15 anos, as crianças entregando convite aos vereadores para tirarem foto.
E hoje já cabe, inclusive, para você que é artista, você que sabe tocar, cantar, a inscrição é só mandar um vídeo para o WhatsApp do Renovo com a ficha de inscrição preenchida. Agora quem está falando é o vereador André Lopes. O André Lopes, ele é do PL, é partido de direita. Ele está aqui passando uma agenda. E a minha fala com ele é a mesma da semana. A função dele principal como vereador, legislatura passada e essa, é ficar repetindo a agência do governo, ficar anunciando festa, evento, inscrição disso, inscrição daquilo, e mais um dia ele está aqui anunciando inscrição de projeto. É válido? É, mas não é válido se for só isso que ele vai fazer, né? Então, assim, está precisando de fiscalização, está precisando de projetos aqui que impactem na vida das pessoas, está precisando de gente com coragem para opinar, para mostrar para o prefeito onde ele está certo, onde ele está errado, né? Então, ficar só passando a agenda aí é um pagamento público mal gasto. E a gente pensa, juntamente com o prefeito, em tornar o parque inteligente, integrando realmente a tecnologia, a internet, o espaço que está ali, com Wi-Fi, para adolescentes e famílias que estão ali. Teremos uma alimentação, teremos realmente um espaço maravilhoso para a família andradinense. Se for de saúde, estivemos em reunião semana passada e entendendo e perguntando ali para o Rodrigo, secretário, o que nós podíamos colaborar com mais fortemente nas crianças. E ele falou assim: André, nós temos uma fila de 108 pessoas esperando cirurgias de ordem de otorrinolaringologia. Então está aqui uma fila. E o André também trazendo mais outro problema crônico de saúde andradina, que é filas da cirurgia que não anda. Cirurgias de otorrino para a gente poder fazer alguma coisa para as nossas crianças. Ele está falando aqui sobre a fila de cirurgia de otorrino, mas é várias, né? É várias especialidades aí que tem filas de cirurgia e o pessoal não fica muito não é pouco não, viu, gente? A gente vê relatos aí 4 anos, 6 anos na fila esperando uma cirurgia. Muita gente morre nessa fila de cirurgia. Oi, Yara, boa tarde, Yara. Para a família também. Para cima, Andradina. Deixa eu dar um oi pro pessoal, um oi para Yara, um oi para Dani Bassaga, um oi para Nádia Moreira, um oi para Eunice Barbosa, a Simone Andrade Generosa, para a Helena Maria Lopes, para a Aparecida Salantino, para a Letícia, para a Maria Aparecida Paulina, Célia Piato. Célia Piato está em São Paulo ainda, Célia? Célia assiste nós de longe. Agora quem vai falar é o vereador professor Clebinho, do MDB, antigo PMDB, partido de esquerda também. Boa tarde a todos, cumprimento aos meus pais, a pessoa do presidente Ricardo Dourado, a plateia das pessoas. Gente, eu gosto de falar esquerda e direita, inclusive tem vereadores que brigam comigo, né, que é de esquerda, principalmente, que quem é de direita tem orgulho, mas quem é de esquerda não gosta que fala. Mas eu gosto de falar todos para as pessoas, e pelo menos o pessoal que me acompanha aqui, e se conscientizando e identificando, porque tem muita gente que é de direita e na hora de votar, vota no adversário, né? Então são valores, tá, gente? Esquerda e direita são valores. Existe uma lista de valores da direita, que o partido tem uma cartilha que obriga aquele candidato a falar, e tem o da direita e da esquerda. Ambos têm essa cartilha, e essa cartilha são os valores que eles vão defender. Porque o candidato, gente, ele não é dono do pleito. Quem é dono do pleito é o partido, tá? E o candidato tem que obedecer. E caso ele não obedeça, ele pode ser expulso do partido por infidelidade partidária. Então não adianta falar alguma pessoa, aqui no Andradina não tem nada disso, aqui a gente vota nas pessoas. O partido não permite, tá? Não permite. Ninguém é livre completamente. Algumas vezes já aconteceu dessa água entrar dentro da creche Sebastião ali. Então, estou encaminhando essa indicação, vamos fazer também articulação em São Paulo. O professor Clebinho está encaminhando uma indicação sobre um problema de uma escola que ela é inundada em períodos de chuva.
Então ele está indicando uma obra aí para sanar esse problema. E estou indicando lá, uma vez foi... E ele também está falando sobre a destruição da Praça Salamar. Aí ele falou assim, que ia disponibilizar uma verba. Eu propus isso na minha campanha de vereadora, viu, gente? Dos meus projetos de campanha de vereadora era ocupar os espaços abandonados que tem em Andradina. E tem essa praça, tem a Praça Teodoro, tem o velório municipal e o meu projeto como candidata o ano passado era justamente aproveitar esses espaços para sanar uma outra necessidade que era os alunos com TEA, que é o transtorno de espectro autista, né? Mas não deu tempo de jogar no chão, o prédio no chão. Agora tem que arrumar 500 mil para fazer uma construção nova se quiser colocar um projeto desse em funcionamento. Todos nós estamos muito preocupados com a saúde. Ele está falando assim que os 15 vereadores estão preocupados com a saúde. Outros tipos de ações. É o que eu disse para você, é a polêmica da semana. Então, tudo que é polêmica na semana vira aquele assunto na segunda-feira, vira requerimento, vira indicação. Mas passou, semana que vem é outro assunto e é esquecido também. Os atendimentos das UBS, da UPA, para a gente poder entender aonde que está o gargalo e onde está o erro. Inclusive, recebemos ainda há pouco que às 15 horas... Ele falou assim que ele está numa força-tarefa para tentar entender o que está acontecendo na UBS, que está impactando lá na UPA, né? O problema que está acontecendo na UBS, o meu caro Clebinho já te falou logo. O problema é que o seu prefeito, ele interditou o hospital e ele está tirando recursos financeiros das UBS, dos remédios da saúde municipal para poder manter o hospital, porque o hospital ele era administrado com recursos filantrópicos, né? Ele se virava, aí foi lá, o bonitão foi lá, interditou, sem ter dinheiro, e agora tem que ficar tirando dinheiro das UBS para ficar mantendo o hospital, uma coisa que não era responsabilidade do atual prefeito. Esse é o problema, devolve o hospital para as mãos, porque afinal de contas não melhorou, né? Piorou, porque eles interditaram porque diz que ia melhorar, e não melhorou, piorou. Então está fazendo o que? Entenda que esse hospital, administrante do hospital, devolve esse hospital para as mãos e volta o dinheiro lá para as UBS, né, e põe médico nas UBS, que aí o pessoal para de engarrafar a UPA. Quem vai falar agora é o vereador Silas Carlos. Silas Carlos é do PDT. Senhor presidente, senhores vereadores, em nome dos meus caros policiais pela Andradina, em nome do meu caro amigo William, em nome do meu caro amigo Dudu Maravilha, quero agradecer a presença de vocês todos nesse caso deles. Senhor presidente, fiz vários pedidos ao executivo, um deles pedir o retapeamento da rua Guilmar Soares, no fundo do Curtume, aonde ali se encontra um estado gravíssimo, colocando em risco aquele pessoal que passa por aí para trabalhar. O Silas indicando um recapeamento na rua Guilmar Soares, no trecho que passa atrás do Curtume, cujo trecho está péssimo e causando bastante transtornos ali para os usuários daquela rua. Deixar a discussão para poder ir e vir. Eu falo isso daqui e também tem que chamar a atenção também da população que o executivo não está fazendo favor nenhum, está fazendo a obrigação porque quem paga os impostos. Eu gosto dessas frases. Ele falou assim que essas indicações e requerimento, que quando o executivo executa, ele não está fazendo favor nenhum, que é obrigação deles. É o que eu penso. Que ali se encontra o postinho de saúde e ele fazer essa faixa elevada ali vai trazer segurança para a população que vai na farmácia buscar o seu remédio da Vila Mineira e também. Ele está indicando também uma faixa elevada na Vila Mineira, próximo ao posto de saúde. Na Mineira Maravilha, em frente à empresa também para dar mais segurança
os pessoal que vai para cá. E está indicando também uma faixa elevada em frente à Canda, na Avenida Guanabara. Mas já tem lá, não tem? Já tem uma faixa elevada lá. Olha, Silas, tá doido? Recapeamento, tapa-buraco, nas ruas quase das paredes, Canaã, em Nova Canaã. E veio também chamar a atenção do executivo, nesse pedido, nesse requerimento, que eles estão recapeando totalmente a Avenida Rio Grande do Sul. Está ficando muito bonito, entendeu? A nossa cidade está quebrada ali. Uma luta de nós todos os vereadores para conseguir fazer esse trabalho na Rio Grande do Sul. E também, quem entra na porta das paredes, vê uma feiura da população, um descaso que acontece ali, entendeu? Na entrada das paredes. Aquele mato, daquela altura lá, colocando em risco a população que mora ali. O Silas está criticando o mato alto na entrada do Gasparelli. Se é municipal, se é do Estado, ou é privado, não interessa, tem que limpar. Outra frase que eu gosto, não interessa de quem é a culpa, não interessa de quem que é. Ele falou assim que o terreno que está mato alto lá, está com mato alto, não interessa se é da prefeitura, se é particular, se é do Estado, mas que tome a providência, que a providência sai da prefeitura. Se é particular, vai constatar o dono, vai multar, vai exigir limpeza. Se for do Estado, também. E se for a prefeitura, mais ainda. Aí que eles têm que limpar mesmo. Cada um de vocês está definindo isso aqui. Entendeu? Então, eu dou graças a Deus que eu sempre serei a porta-voz de vocês, não para o pedido do vereador, pelo das cargas, para ter certeza absoluta que vocês vão ter voz nessa opinião. Senhor presidente, também só para concluir, quero vir agradecer meu deputado federal, Capitão Augusto, e minha deputada estadual, Ana Alonso, entendeu? Por mais de 200 mil para a saúde está aqui. Ele agradecendo a emenda, mas PL. Ele é PDT da esquerda e está conseguindo emendas de verba pelo PL, pelo Capitão Olímpio e pela Dani, deputados estaduais e federais, que mandou 200 mil para a saúde e 200 mil para a educação. É uma pessoa que tem 8 minutos. Mas agora não vai falar? Não, ele não vai falar. Eu tenho que pedir para a vereadora. A vereadora Iloá vai falar agora. Vereadora do PL. Vereadoras, em nome do desaparecido, cumprimento todos aqui presentes. Em nome da minha amiga Grazi, a mãe da nossa campeã Júlia Naomi, cumprimento todos as que têm comunicado. Parabenizar o projeto Renovo, 7 anos, com esse serviço maravilhoso, as crianças que saem das ruas para poder estarem socializando, tornando-se atletas. Eu sempre vejo ali a natação no ABC, mais de 70 crianças sempre inscritos na natação. Parabéns, vamos fazer de Vereadora Ileá, parabenizando o projeto Renovo e o trabalho que ela faz junto às crianças. O trabalho que se quer realizar. Encaminhamos um ofício ao prefeito municipal. Esse ofício não deu para entrar hoje como requerimento, pelas pautas que eu já tinha, mas será na próxima semana. Estou solicitando informações sobre a finalização, ou, entre aspas, a finalização, o início das obras da Praça do Pereira Jordão. Houve um momento aí que nós questionamos os brinquedos, junto ali a vereadora Elaine também, que foi da emenda positiva dessa vereadora. Que foi? Imediatamente foram lá a vereadora está cobrando aqui o início das obras lá da Praça do Pereira Jordão, que vai ter lá. E lembrando que tanto ela como a vereadora já chamaram a atenção para os brinquedos, né, aqueles brinquedos de plástico para criança, que já está disponível para colocar nessa praça, mas que está largado por aí, se deteriorando. Conversando com o seu Zé Roberto e está insuportável ver aquilo lá. A gente luta, a gente
vai junto, busca emenda, a população luta, precisa dessa... Então, gente, tem emenda, tem os brinquedos, tem tudo. Não sei o que acontece com essa administração lerda, assim, sabe? Que geralmente as pessoas querem fazer as coisas, a gente vê nos outros municípios, tem que fazer e não tem dinheiro. Aqui em Andradina é o contrário, aqui tem dinheiro e as pessoas que não querem fazer. Então, essa cobrança aí, esse requerimento foi na presidente hoje, está aqui e vai entrar com o requerimento na próxima semana. Fiz uma indicação referente à contratação de um fisioterapeuta ABA para o TEA de Andradina. O nosso setor de fisioterapia não está capacitado para receber crianças do espectro autista para o tratamento. A vereadora Eloá está informando aqui que o nosso centro de fisioterapia municipal não está preparado para receber as crianças autistas, né? Transtorno de espectro autista, popular TEA. Não é só fisioterapia, tá, gente? O nosso município não está preparado para os certos profissionais que ele precisa. Que a criança com autista, ela precisa de psicólogo, psiquiatra, psiquiatra infantil, psicopedagogo, profissional de terapia ocupacional, fisioterapeuta, ecoterapia e o psicopedagogo. São 7 profissionais que uma criança com um espectro autista precisa. E aqui em Andradina, não posso dizer que não tem nem atendimento, porque os que estão em atendimento porque foram judicializados. Eles conseguiram, por força judicial, um atendimento. E mesmo assim, o máximo que o município, mesmo judicializado, fornece para essas crianças é 2 profissionais. E alguns são levados lá para Araçatuba para ter os mais severos, né? São enviados para Araçatuba, no Ritinha Prates, para fazer lá um tratamento lá no Ritinha Prates, o Hospital Ritinha Prates, em Araçatuba, e há reclamações do transporte sem qualidade, desconfortável. Quando manda para fora tem que dar lanche, aí eles têm uma diária lá para lanche, assim, às vezes não vem, às vezes atrasa, na hora de prestar as contas também é uma burocracia infernal. Então, essas crianças aqui em Andradina completamente abandonadas. E a vereadora Eloá trouxe a sua lembrança desse problema agora, nesse momento. Então, as agendas estão cheias. Vamos organizar essas agendas. Estamos aguardando a resposta, mas a partir de hoje, vereador Silas, o seu requerimento, tá? Ela falou também na agenda da saúde. Gente, falar em agenda da saúde, cadê esse prefeito? Que durante uma tragédia de conhecimento nacional que aconteceu aqui em Andradina, ele não dá nenhuma nota. Ele não dá nenhuma nota sobre isso aí. A gente tem prefeito ainda nisso aqui? Eu já reparei o sumiço dele no Dia do Trabalhador, que ele não fez uma nota. Fala tanto em gerar emprego de trabalhador e tal, no Dia do Trabalho, não fez uma nota pública felicitando os trabalhadores, nem deles, nem da Prefeitura Municipal. Agora tivemos uma tragédia, ele não dá uma nota a respeito disso. Tivemos nota de repúdio de uma vereadora, ele não dá uma nota pública sobre isso. Onde anda Mário Lerdo? Essa vereadora que já vem desde outubro de 2021, aqui está tudo documentado, já fiz vídeos à noite, já tem fotos. Fui ontem de manhã, fiquei um tempão acompanhando o trajeto da cidade para a penitenciária de Andradina. Desde outubro de 2021, nós estamos pedindo, aprovado unanimemente aqui por essa Câmara, a eliminação. Foram vários, olha o tamanho deste documento. Vídeos, fotos, reuniões com o executivo que me disse: saindo as lâmpadas da Guanabara, nós vamos colocar lá. Antes das eleições, estive com o secretário de obras, que colocou oficializando o secretário de ofício. Até agora, nada. Acidentes, os profissionais lá entram às 6, saem às 18, está escuro. A vereadora está aqui reclamando de solicitações dela
já de anos já que até agora nada, não tem retorno. É o que eu falo sempre aqui, gente. As coisas aqui na Gina não passam de uma folha de requerimento. Faz um ofício, faz um requerimento, faz uma indicação e fica nisso. Existe lei para isso também, tá, gente? Prevaricação. Existe a prevaricação. Quando é solicitado as coisas e fica desse jeito, aí o próximo passo é o vereador entrar com a notícia de prevaricação, notícia crime de prevaricação. Eles não chegam a esse ponto. Então, quando solicita uma coisa para o prefeito e não tem resposta, o prefeito prevaricou. Aí o vereador ele tem que correr atrás da providência. Se ele não corre, quem vai estar prevaricando é o vereador. Inclusive, se essa cidade fosse séria, essa Câmara já estaria cassada por prevaricação. De todo esse suporte dentro desse trajeto, o asfalto que ainda não chegou ali. Ô, Leandrinho, eu quero agradecer bem. O tempo excedido. Obrigada. A Karina Fonzar aqui comentou, não somente autista, mas outras crianças com outras deficiências também. Nenhum lugar adaptado para eles existe. Bem lembrado, Karina. Bem lembrado. Obrigada aí pelo comentário. Ixi, lambança aqui. Agora quem vai falar é o Rodarte dos Anjos, do Rede Sustentabilidade, partido de esquerda. O Rede Sustentabilidade, gente, está em conversação, em negociação nacional para se unir junto com o PT, tá? E o PSOL, se eu não me engano, para virar um partido só, porque os três partidos houve um esvaziamento, né, com o declínio da esquerda. Então, quando há um esvaziamento para sobreviver, eles precisam se juntar. Mas é uma coisa que está em conversação ainda, tá, gente? Pode ser que aconteça ou não aconteça. Uma notícia nacional aqui para vocês. Vem também aqui falar sobre a questão das indicações feitas por esse vereador do governo, pedindo ao nosso governo que possa interceder os pedidos feitos pelos vereadores. Pedidos esses que são feitos pela população. Pedido chega ao vereador, o vereador encaminha aqui, através de nós, aprovado por todos os vereadores, para que possa ser feito. Então, esses pedidos, esses requerimentos, essas indicações são do povo catarinense através de nós, vereadores. Então, peço ao secretário de planejamento que veja com carinho. Oi, Patrícia, boa tarde. Estou atrasada, Patrícia. Aconteceu um monte de babado aqui, Patrícia. Dessas indicações feita por esse vereador é a manutenção da passagem de linha férrea ao pontilhão da rodovia Figueiredo, que veja o vereador Rodarte disse que está fazendo uma indicação de manutenção na travessia da linha férrea. Mas, gente, uma obra tão recente, não tem nem um ano, né? Vamos dizer, e já tá precisando de manutenção naquilo lá. Outra situação é o pedido de recap da malha asfáltica, pavimentação asfáltica. Na rua Campo Grande, entre a rua Santa Catarina e Espírito Santo, no bairro Rio Mineiro. Outra situação muito difícil está ali ao lado do Jardim das Águas, no campinho ali, na Rodrigues Alves, entre a Itararé e Rio Grande do Sul. Então, peço ali com carinho que o Executivo veja isso com urgência, pois é o que nós estamos falando, onde é um dos maiores trânsitos que tem hoje ali. Na parte da manhã, na parte da tarde, esse período ali é insuportável de ficar. Então a gente pede com carinho que veja essa situação. E também não poderia deixar aqui de cobrar ao nosso secretário de Meio Ambiente, foi falado aqui por alguns novos edifícios, mas a nossa cidade, o nosso centro está horrível. O Rodarte dos Anjos está chamando a atenção aqui da Secretaria do Meio Ambiente, e lembrando que ele foi vereador, né? Ele sabe o que é requerer as coisas e não ser atendido, para tomar providência de toda a linha férrea, pelo mato alto que está encontrando ali, centro da cidade, né, gente? Centro da cidade. Se o centro da cidade está assim, imagina os bairros. Esses pontos críticos de nossa cidade. E um desses pontos, eu acho que é o ponto mais crítico que tem, é o centro dessa linha férrea. O mato está alto, para todo mundo ver, não estou inventando. É só pegar
e dá uma olhadinha diretamente nesse aí que você viu. O mato está alto de verdade. Então, peço ao secretário que tome as providências. Existe até uma brincadeira, né? Quando fala assim, a Andradina cresceu, né? Fala assim, cresceu, os matos estão altos, os matos estão desse tamanho assim, ó. As estradas estão totalmente esburacado, Paulo. Vou pedir para você, do fundo do coração, se você tivesse um filho seu na zona rural, você também estaria cobrando para arrumar as estradas. Então, eu estou falando pelas crianças que levantam às 5 horas da manhã para chegar na escola às 6h30. Então, peço encarecidamente que você dê atenção básica na zona rural. Sem mais, senhor presidente, meu boa tarde e um abraço a todos. Bom dia, professor Desenho. 4 minutos. Quem vai falar agora é o professor Luzimar, do PSB, partido de esquerda também, partido do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. E em nome aqui da minha amiga Cida, que teve muito tempo comigo no JBC, e hoje está aqui na nossa Câmara Legislativa. Muito obrigado, Cida, pela presença. E vou falar já inicialmente sobre a saúde de Andradina. O professor Luzimar também vai explanar sobre a saúde. Infelizmente, colocado nas bocas das pessoas, nas mídias, e eu não poderia deixar de falar que não é demagogia que eu vou falar. Foi feita até uma reunião aqui conosco, os vereadores, e nós decidimos, não sei se todos os vereadores vão participar disso. A Patrícia cobrando sinaleiro, eu cobro toda vez que você entra aqui, eu lembro, eu cobro, viu, Patrícia? Gente, autoridades aqui de Andradina, volte o sinaleiro da Avenida Guanabara para a Rua Campo Grande, que os usuários, alunos lá da educação estão reclamando que eles usam muito aquele espaço ali e está precisando dar a volta lá 100 metros abaixo ou se arriscar na travessia. Então, assim, os moradores da região e aluno da região desagradou disso aí, que é o sinaleiro de volta. A Yara Bárbara, Neiva, a cidade está puro mato. Aqui na frente da minha casa tem um terreno. E o irmão do Edgar, então uma vergonha. Nossa, Yara, o irmão do Edgar tem que dar exemplo. E tá desse jeito. Patrícia, tem que investir mais na saúde. Tudo bem que eu sou médico, eu sou enfermeiro, mas às vezes a gente vai lá e quem sabe ajuda, né? E aí ele falou pra mim que só foi atendido porque ligou pra polícia. E a polícia esteve lá. Foi atendida, a polícia foi embora e tal. E é duro que depois ainda a pessoa fala para ele, né? Segundo o relato dele, que pode vir vereador, polícia, mais ou menos aqui não. Mais ou menos não, isso, gente, é brincadeira essas coisas. É complicado isso. Aí, recebe o nome. Vereador que não faz nada, é o prefeito, é o executivo. Cara, mas não é. A gente tem que ir lá e verificar o que está acontecendo. Eu vou ter mais profundamente na minha fala. Minha fala é o seguinte: hoje, no Brasil, século XX, nós tínhamos 180 cursos de medicina. Hoje nós passamos de 400 cursos. No século XXI, mais que dobrou. E o problema é esse, só. O professor Luzimar está trazendo uma informação aqui que havia em torno de 180 cursos de medicina, que hoje está com 400 mil. E o que está acontecendo? Boa parte dele está dentro do pronto-socorro, que é na iminência da morte, e não tem especialização. Nos Estados Unidos, quem não tem especialização... Ele está questionando também que médicos sem nenhuma especialização são os que são colocados no pronto-socorro, que é a porta de entrada da morte, né? Que o pronto-socorro é pessoas críticas que vai, né? E os médicos que não têm especialização nenhuma é que são empregados para essa função do pronto-socorro. E que países desenvolvidos, ele citou o exemplo aqui dos Estados Unidos, é exatamente ao contrário, que os mais especializados é que tem que ir para o PS. Sem
dar continuidade com a especialização na mão. Isso aí já vai ajudar bastante a gente. A Patrícia colocando aqui, Neiva, eu gostaria de pedir um oncologista para atender no UPA e no hospital. O povo precisa estar pedindo. Eu falei assim, Patrícia, meu presidente. Os minutos cedidos pelo vereador Hugo Zamboni. Provavelmente ela vai explanar sobre o vídeo dela do UPA, né? Que eu falei hoje. Comecei a live falando sobre isso. Depois quem chegou atrasado, volta lá o vídeo e vê a minha opinião sobre isso. Vamos ouvir ela. E ela cita também a tragédia que aconteceu com o José Rafael. Eu sei que tudo que nós falarmos aqui, nada vai consolar, mas sim se abraçar ali, porque não é fácil. Quero aqui, em nome da Ju, de novo, agradecer pelo convite, Ju, 7 anos, desse projeto tão importante, essa política pública de assistência social, que é o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo que nós temos no nosso município. Eu sou fruto de um serviço desse na nossa cidade de Andradina, que foi a creche de Júlio, que ali eu convivi 11 anos. Então eu sou muito feliz em saber que ainda existem pessoas como a pastora Ana Luísa, que vê essas famílias com bons olhos, que dá oportunidade para essas famílias e para essas crianças crescerem e ser alguém aí na vida e com seus familiares. Parabéns, pode ter certeza que eu estarei lá. Muito obrigada pelo convite. Quero aqui falar também sobre um requerimento que eu fiz, como a nossa nobre vereadora Eloá diz, desde 2021. Então já teve tempo aí do Executivo ter feito aí, Eloá. A vereadora está reforçando, né, um pedido que ela fez junto com a vereadora Eloá, que eles vêm insistindo desde 2021 e não foi atendido. Torno a dizer, gente, tá desde 2021 fazendo um requerimento não atendido, é prevaricação. Deveria ter entrado com notícia de prevaricação. Não entrou, quem está prevaricando agora são os vereadores. Não foi a questão da eliminação, foi a questão mesmo da melhoria daquela bifurcação, da do Guilherme Soares, que possa fazer uma praça e para fazer um paliativo ali, tirar aquela terra, porque realmente, como o Silas diz, não dá para passar, muito buraco, muita terra. Então esse foi o meu requerimento aí, solicitando essas melhorias ali para aquela população e quem transita ali naquele local. Também fiz um requerimento solicitando, nessa visita que o presidente disse, vários vereadores dizem que foi feito na UPA. Todos sabem aí do acontecido comigo. Eu fiz uma live em frente à UPA. Ela vai falar agora do acontecido com ela. Agora eu te falei, ela fez uma fiscalização, fez. Válida, muito. Desejamos isso, desejamos que todos os vereadores façam isso. Só que não tem como não deixar de falar que veio tardiamente, que faz 4 anos que a população vem sofrendo com isso e as reclamações sendo diminuídas e precisou sentir na pele para poder fazer uma ação de vereadora. Na dispensação de medicamento, na UPA e em qualquer outro setor que tenha dispensação de medicação, que isso é função do farmacêutico e não de enfermeiros. Eu quero dizer aqui também para a nossa população de Andradina, tantas coisas que vem acontecendo, tanto na farmácia, falta de medicamento. Eu não sei se vai entrar esse projeto de regime de urgência hoje, que eu espero que não entre, solicitando recurso, porque para mim isso não é um investimento, é um gasto. Porque quantas vezes eu já ouvi o prefeito dizer que gasta dinheiro para festa é dinheiro que se rasga. E mês passado nós já autorizamos. Ela falou aqui que o prefeito opina que ele não gosta de gastar dinheiro com festa, que é dinheiro que gasta com festa, é dinheiro que se rasga. Mas na prática não é isso que a gente vê não, né, Vicky? Porque as festas lá nos empreendimentos dele todo final de semana, né? Festa para pobre da prefeitura que é dinheiro rasgado. Mais 480 mil reais.
eu gostaria que o executivo mandasse para nós aqui, para compra de medicamento, como diz o outro vereador aqui, para fazer as cirurgias, para garantir isso para a nossa população. Não pegar quase R$1 milhão e gastar em festa. Porque eu tenho certeza que nós estamos passando ela está mostrando ali um requerimento de um pedido de R$1 milhão para gastar em festa. E que ela está sugerindo que cancele essa festa e utilize esses recursos na saúde. Só que assim, eu tenho que informar a vereadora, né? Não são bem assim que as coisas funcionam, né, gente? Porque todos os cofrinhos tem a sua verbinha para ser usada no cofrinho correspondente. Tem um cofrinho da saúde, que só pode ser usado na saúde, tem o cofrinho de educação, que só pode ser usado na educação, tem o cofrinho do meio ambiente, que só pode ser usado no meio ambiente, e tem o cofrinho da saúde, do esporte, cultura e lazer também, que só pode ser usado para isso. Não pode tirar a moedinha do cofrinho da cultura e mandar o cofrinho lá no cofrinho da saúde. Então, assim, eu tenho certeza que ela sabe disso, mas talvez ela, melhor que eu ainda, que ela é servidora há 20 anos, né? Melhor que eu, ela sabe que funciona assim. Acho que ela quis ser demagoga agora. 24 horas, na compra de medicamento, atender aí a questão do nosso acolhimento institucional, que hoje o prefeito não vai mais assinar o termo de aceite, e os nossos acolhidos, crianças que são retiradas dos seus pais, que precisam de um acolhimento, nós não vamos mais ter esse repasse para a Casa Jorge Miller. A vereadora Elaine Vogel está informando aqui que disse que o prefeito não vai mais assinar repasses de recurso para as crianças que estão em situação de acolhimento. Então eu sei que tem muita... espero que vocês comecem a entender agora que social e humanitária em Andradina está zero, não recebe nenhum recurso. Se puder tirar, cortar o que tem, eles tiram. Então, eu espero... E a saúde também, né? O social, o humanitário e a saúde para atender a nossa população de é zero investimento. Gente, é inacreditável que estamos indo no quinto ano de governo de Mário Celso Lopes e a gente não tem uma inauguração de obra nenhuma. E principalmente inaugurações de obra de suma importância, UBSs, creches, escolas. Não temos inauguração de obra nenhuma, principalmente isso daí. Você está indo para o 5º ano de governo. O que está acontecendo com Andradina? Porque a gente só ouve falar que dinheiro tem. Toda vez que esse prefeito faz os vídeos institucionais dele e dá entrevista, ele fala que tem dinheiro sobrando, que fez economia, que a gestão é austera. Mas a gente não vê acontecendo nada na cidade. Aliás, o que a gente vê acontecendo é derrubar o que já tínhamos. A exemplo dessa semana que derrubou a escolinha do Estela Maris, ainda querendo justificar que é por causa do vândalo. E o problema do vândalo? Qual é a ação que está fazendo para resolver o problema de vândalo? Porque o vandalismo, usuários de drogas, segurança pública, também é um problema que o executivo tem que cuidar. A verdadeira história do Antônio Joaquim Brandão. Então, muito obrigado, senhor. Vocês têm anos e anos aí para ter sucesso. Parabenizar também o Andradina Deles Clube, a pessoa do meu colega Ernesto, pela inauguração da fachada. Ficou linda. Meus parabéns pelo trabalho da diretoria da gestão. Agradecer também ao Alessandro, a ótima entrevista. O Marcelo aqui já está há 2 minutos do tempo dele só fazendo agradecimentos. Esclareceram bastante para a população andradinense a questão dos autopropelidos. Muito obrigado. Hoje nós protocolamos, senhor presidente, um requerimento que foi ideia, nós somos procurados pelo doutor Tarso Nascimento, médico, que também procurou o nosso colega, o doutor Guilherme Bresa,
que é um sistema beira-leito. Esse sistema hoje já funciona em algumas unidades hospitalares. E o que ele faz? Esse sistema beira-leito, ele reduz, praticamente impede que haja erro na manipulação do manuseio de medicamento. Primeiro ponto, segurança do paciente. Segundo ponto, funcionalidade tecnológica, registro eletrônico. A pessoa, o profissional da saúde vai poder aplicar após a liberação do sistema. Então, o profissional, caso haja algum erro por parte de manuseio, o sistema impede que seja aplicado no paciente pedindo qualquer eventualidade, qualquer fatalidade. E, como eu disse, já funciona em muitos hospitais, principalmente no Hospital Estadual de Ribeirão Preto, que há comprovação científica da redução dos erros da medicação dos medicamentos. Aproveitando o último minuto, o vereador está surgindo a implantação de um sistema informatizado de monitoração de aplicações de medicamento dentro do hospital. E ele cita aqui lugares que já existem. Eu não consigo nem imaginar como é que seria isso. O número de pacientes que são o caos que está. Por falar em sistema informatizado, gente, estava lá dando uma olhada nos contratos do portal da transparência e eu vi lá um contrato de mais de $500 mil para a empresa de controle de ponto de funcionário, que é aqueles pontos eletrônicos que a pessoa coloca digital. É um valor exorbitante, viu? Isso daí. Também um contrato também de uma pessoa que já está aí com vários CNPJ sendo contratado pela prefeitura de quase $1 milhão para fazer limpeza das escolas. Uma pessoa que já é a segunda empresa, só que eu vejo que parece que não teve nem licitação, mas foi uma contratação direta, mas que foi contratada pela prefeitura. E não vou falar quem que é, obviamente, mas é uma pessoa aí que tem indignado, inclusive funcionários da prefeitura. Falou, não aguento, tem funcionários da prefeitura que falam, não aguento mais essa gestão, porque fica observando esses absurdos, né? Vai fazer um intervalo agora, tá, gente? Intervalo regimental é de 10 minutos, mas a gente tem pegado no pé deles porque eles demoram meia hora. E tem alguns assuntos aqui que eu fiquei de trazer. Já falei sobre 2. O segundo assunto seria a praça do Estela Maris, mas eu acho que eu já, durante a live, como foi muito comentado, eu já falei muito, né? E o terceiro assunto que eu quero trazer é que eu tive sobre isso aqui. Tem algumas pessoas que, quando a gente faça esse perfil polêmico que eu tenho aqui, que traz muitos problemas da cidade, criam muitas fantasias a respeito do meu trabalho e da minha vida pessoal. E uma das fantasias que a pessoa vai assim, fica só batendo na rede social e não faz denúncia, não faz nada. Eu faço, gente. Eu faço, não é pouco não, tá? Só que o que acontece? Aqui em Andradina, as denúncias não prosperam. Ou elas são arquivadas logo de cara, ou elas, quando vira inquérito, o Ministério Público manda para a Prefeitura um pedido de justificativa, aí a Prefeitura dá uma justificativa, aí o Ministério Público responde para o denunciante, que falou assim, que a Prefeitura justificou e o Ministério Público aceitou a justificativa da Prefeitura. Então não tem funcionado, mas a gente tem que tentar por aqui, né? Dessa vez eu fiz 2, tá? Essa é a segunda, e eu fui de cima para baixo. Aí eu peguei, aí eu recebi essa correspondência, eu fui no Ministério Público Federal fazer uma denúncia de nepotismo, e o Ministério Público Federal respondeu. Aí eu fiz o meu embasamento e ele concordou, transformou, né, em inquérito, e mandou essa correspondência para mim avisando que o inquérito foi o Ministério Público Federal declinou para Andradina. O que significa isso? Que o órgão competente para seguir com o inquérito é aqui Andradina.
Tá correto? Tá. Era esperado? Sim, era isso que eu esperava. Mas se tivesse feito direto, ia seguir esse rito que eu falei para vocês. Ou eles iam arquivar de logo, ou ia pedir uma justificativa e depois ia falar que aceitou a justificativa. Então, eu mandei lá no alto escalão, pro alto escalão vir para cá, para ver se o pessoal trabalha aqui com um pouquinho mais de medo, né? Sabendo que a ordem veio de cima para baixo. E tá correndo dentro do esperado. Inclusive, aqui essa correspondência fala sobre o declínio, tem um trecho aqui, eles mandaram a correspondência para mim falando sobre o declínio, e eles concordam com as minhas argumentações. Vou ler aqui para vocês, tá? Primeiro vou mostrar aqui. Depois vocês dão um print, vocês lêem. O que está escrito aqui na correspondência que eu respondi? Notícia de fato, vou falar o número aqui para quem quiser, porque tem um pessoal aí que quando eu falo que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, fala que eu estou inventando os fatos. Eu não estou inventando nada. Então, como eu não invento nada, eu vou até colocar um número aqui, tá? Notícia de fato, número 1.34.002.00071/2025-15, tá? O órgão competente é PRM-ARU-SP-00001-694/2025. Então, aqui o Ministério Público declinou a competência para o Ministério Público de Andradina e junto com a carta de declínio ele já opina, né? Acata a minha denúncia e já dá um puxãozinho de orelha. Fala assim, ó, trata-se de notícia de fato instaurado para apurar suposta prática de nepotismo na Prefeitura e na Câmara Municipal de Andradina. Segundo o relato da representante, autoridades da Prefeitura e da Câmara estão nomeando parentes para cargos políticos, utilizando-se da exceção da lei, como, por exemplo, o cargo de secretário municipal. Então, gente, vou explicar esse trecho aqui, depois eu termino de ler. Na minha argumentação, eu coloquei assim que a súmula 13 contém as exceções dos casos que pode contratar parente. E a súmula 13 diz que a única opção de contratar parente é para o cargo de indicação política. O que seria um cargo de indicação política? Presidente do Tribunal de Contas, por exemplo. Aconteceu um escândalo no governo Lula, não um escândalo, polêmica, né? Não sei, vou usar a palavra polêmica, em que os ministros do Lula estavam indicando as suas esposas para serem diretores-presidentes dos tribunais de contas estaduais. Mas pode, tá, gente? Porque é um cargo de indicação política, então esse pode. Agora, alguns prefeitos e alguns governadores, malandramente, vêm usando dessa exceção da súmula vinculante 13 para indicar parente, dizendo que o cargo de secretário é um cargo de indicação política. Acontece que o TSF não entende que o cargo de secretário é um cargo de indicação política e tem condenado os casos que têm chegado lá à terceira instância. Então ele reforça aqui, né, nesse documento, utilizando-se da exceção da lei, como por exemplo o cargo de secretário municipal de governo. Ocorre que o Supremo Tribunal Federal vem entendendo que o referido cargo é de confiança e não político. Então, o cargo de confiança não pode contratar parente, tá? Então, o Supremo Tribunal, ele confirma aqui a minha informação. Vem entendendo que o requerido cargo é de confiança e não político, de forma que proíbe a nomeação de parentes do seu exercício. Aí, demais, vem repetindo aqui os dados, né? Eu vou colocar aqui para vocês esse trecho aqui, que é o que importa. Então, tá andando, tá, gente? Uma denúncia que eu fiz no Ministério Público Federal declinou para Andradina apurar um inquérito de nepotismo nos cargos de secretário de governo, esposa do secretário de governo, tá? Nepotismo cruzado na Câmara e favorecimento de parente em concurso público. Está sendo investigado. Então,
vamos aguardar o que o Ministério Público de Andradina vai decidir sobre isso, porque o Ministério Público Federal já opinou que é proibido essa contratação, tá? E tem uma outra ainda, não recebi correspondência, porque essa, o próprio Ministério Público resolveu andar da Polícia Federal, que são os crimes eleitorais que aconteceram o ano passado, principalmente comigo, me envolvendo, tá bom, gente? E eu vou encerrar por aqui, tá? Depois, daqui a pouquinho, vai começar a votação do ordem do dia, dos projetos. Se tiver alguma coisa, se tiver discussão de vereador, eu transmito amanhã para vocês, lá daquela maneira lá, que eu fiz da outra vez, mas se for, geralmente é rápido, eles votam 3, 4 projetos no máximo, e são projetos assim, o que está entrando aqui de votação é troca de nome de rua, é quebra-mola, pedido de limpeza, pedido de iluminação pública, então isso aí o pessoal já está saturado desse tipo de votação, né? Então eu não vou transmitir essa chatice para vocês não, mas caso tenha alguma polêmica ou acontecer uma discussão mais acalorada, aí amanhã cedo eu transmito para vocês, tá ok? Muito obrigado, pessoal, que tem me dado a audiência, tá? Compartilha aí para nós, para a live continuar viva, tá? E meus pêsames, meu sentimento à família do José Rafael, tá? Espero que tenha entendido a análise que eu fiz, tá? Não estou eximindo a culpa da enfermeira de jeito nenhum, ela é culpada sim, mas volto a dizer, existe mais culpados nessa história, precisa ser investigado direito, tá ok?